E eu quero convidar você para lembrarmos de um texto conhecido, mas o desejo é que ele possa ser pela ação do Espírito novo ao nosso coração nessa hora. Texto de Mateus, capítulo 26, versículos 36 até o 46, texto que narra o momento em que Jesus estava no Getsêmani. A palavra de Deus diz assim nesse texto: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. A angústia é muitas vezes caracterizada por um aperto no peito, a dificuldade de respirar, uma tristeza sem motivo aparente e sem uma explicação para ela, pensamentos negativos que sobrevêm à mente, entre outras características. Alguém disse que a angústia é dentre todos os sentimentos e modos da existência humana, aquele que pode conduzir o homem ao encontro de sua totalidade como ser, conforme o que se fizer com a angústia, como disse Heidegger. Esse texto que nós lemos e no qual meditamos mostra um momento crucial na história de Jesus. É o momento de Jesus prestes à cruz, quando ele está no Getsêmani, e certamente um dos momentos mais difíceis da sua vida. Nesse momento o texto deixa muito claro que Jesus foi invadido por uma tristeza. As expressões do texto não deixam dúvida, porque lemos que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. E ele diz aos discípulos: A minha alma está profundamente triste, que é uma expressão da angústia que ele vivencia nessa hora. Então Jesus foi invadido por uma tristeza profunda. E Jesus viveu isso também em outros momentos, prestes à cruz, como relatado pelo Evangelho de João, no início da sua última semana, ou prestes ao início da sua última semana com os discípulos, quando ele diz: Agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora, como está descrito em João 12, 27. E Jesus vivenciou esse sentimento. E nós também vivenciamos. E se os irmãos se lembram, eu vinha fazendo uma sequência sobre os fundamentos básicos da fé e fiz questão de quebrar essa sequência, porque eu tenho visto que esses dias têm trazido angústias a muitos irmãos. E o meu desejo então é que Deus fale conosco e Deus nos ajude nesse momento em que muitas vezes a angústia invade a nossa alma, como invadiu de Jesus, guardadas as devidas proporções. E eu quero então refletir com você nesse tema, quando a angústia invade a alma,
o que fazemos à luz desse texto? Primeiramente, quando a angústia invade a alma, nós somos levados a clamar aquele que pode socorrer. Então, quando a angústia invadir a sua alma, se isso acontecer, clame ao Senhor. Ele pode socorrer. Observe no texto, no versículo 39, que o texto diz que Jesus, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Então ele clama àquele que pode, se é que é possível, nas palavras do próprio Jesus. Então ele mais especificamente, mesmo já estando orando antes, como o texto diz, que ele volta agora a orar, ele chega no lugar, ele deixa os discípulos, se adianta um pouco mais, e agora ele volta a falar com eles, e volta a orar então, e diz essas palavras que reli agora no versículo 39. Nesse momento, mais especificamente, Jesus fala do seu sentimento quanto a esse momento em que ele está vivendo. Quando nós olhamos para a Escritura, é muito comum nós vermos isso. Lemos há pouco o Salmo 107, em que fala não só uma vez, mas esse é um refrão do Salmo, em que as pessoas se aproximavam de Deus diante da angústia e clamavam ao Senhor. E podemos lembrar outros textos, como por exemplo, quando o salmista diz em outro lugar: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Como está registrado no Salmo 116, versículos 3 e 4. Salmo 120, versículo 1, o salmista diz: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. E o Salmo 131, ele diz: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Quando nós sentimos angústia no nosso coração, quando a nossa alma se angustia, nós devemos clamar ao Senhor. É Ele que pode nos socorrer, Ele pode trazer alívio, Ele pode mudar esse sentimento no nosso coração, Ele pode trazer paz. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele promete alívio, por isso que nós podemos e devemos recorrer a ele. O próprio Jesus fazia isso e faz isso até hoje, quando nós lembramos, como pensamos recentemente sobre a tentação, que muitas vezes também traz angústia à alma, e o texto de Hebreus fala de Jesus nos socorrendo no momento da tentação. O texto diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Isso está registrado em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Nós podemos então recorrer a Ele. Podemos e devemos clamar a Ele, porque é Ele quem pode nos socorrer. Hoje nós temos muitos recursos disponíveis e às vezes esses recursos nos atrapalham porque nós corremos o risco de confiar neles mais que no Senhor ou no lugar do Senhor. Precisamos entender bem essa relação, que os recursos que temos disponíveis são meios que o Senhor usa para nos abençoar e são meramente instrumentos dele. E Ele é quem nos socorre. Salmo 127, versículo 1, lembra isso? Que é o Senhor acima de tudo. E se Ele não nos guardar, qualquer esforço nosso é em vão. Então, se a angústia invade a sua alma, clame àquele que pode socorrer. Mas eu quero lembrar também que se a angústia invade a sua alma, ou quando a angústia invade a alma, busque parceiros em oração. Esse salmo, ou esse texto, melhor dizendo, nos ensina isso.
Versículo 37, Jesus leva consigo os discípulos para que orem com ele. E no versículo 40, ele diz, ao voltar, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? E nós precisamos de parceiros de oração quando nós estamos na angústia. Por várias razões, a angústia conduz ao isolamento. Por razões diversas. Muitas pessoas às vezes não gostam de admitir que estão com um problema. Não querem se mostrar fracas. Às vezes a angústia vai denotar isso ou vai parecer isso. E se ela não quer se apresentar como fraca, ela posa sem angústia, aparenta uma segurança, mas no coração há angústia. Isso não tem como esconder de si mesmo. Pode-se tentar esconder de outras pessoas até determinado ponto. Mas nós precisamos fugir do isolamento, nesse sentido de ficarmos fechados em nós mesmos. Hoje a gente está em isolamento por conta da pandemia, tem que ficar nesse isolamento, mas fugir desse isolamento do coração, em que a gente não abre o coração e não compartilha com outra pessoa aquilo que sentimos. Isso não é sinal de fraqueza, na verdade é um sinal de força, quando nós mostramos que nós precisamos de outra pessoa. Muitas pessoas que às vezes tentam suicídio, às vezes relatam isso. Não conseguiu falar para outra pessoa aquilo que estava sentindo e não tinha ajuda e se sentia só. Mas não conseguindo levar a efeito o seu propósito, conseguiu então socorro e depois relatou isso. Muitos casos são relatados assim. E muitas vezes nós podemos pensar e as pessoas relatam, se eu tivesse buscado ajuda antes, talvez teria evitado muitas coisas. E nós podemos, como lembramos, a proclamar aquele que nos socorre e podemos também buscar parceria de outras pessoas em oração para clamar conosco, para nos ouvir. E nós devemos falar a outros aquilo que sentimos. Jesus nos ensina isso. Ele chega para os discípulos e isso fica claro, ele diz a ele, a minha alma está profundamente triste até a morte. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Você falou para alguém a semelhança de Jesus ou você guardou esse sentimento para si? Faça como Jesus. Abra o coração e convide outras pessoas a orar com você, caso você se sinta assim. Às vezes nós nos sentimos como Elias. Elias, depois de uma grande vitória que foi concedida por Deus, em que ele foi vitorioso e matou vários profetas, falsos profetas de Baal, ele foge diante de uma ameaça. E ele se esconde. E quando ele é encontrado por Deus, ele encontrado e confrontado por Deus, ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. Estão querendo tirar-me a vida. Esse é um sentimento comum da angústia. Parece que nós somos únicos. Parece que ninguém nunca sentiu ou vai sentir aquilo que nós sentimos, porque estamos sentindo naquela hora. E Elias mostra isso. O texto de 1 Reis 19:10 que eu mencionei aqui, ele fala isso. Eu fiquei só. Ninguém me ajudou, ninguém me socorreu. Esqueceu, inclusive, que Deus tinha dado a ele aquela vitória desculpe, contra os profetas de Baal. Mas Deus diz a ele: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E é muito bom ver isso. É muito bom ouvir alguma expressão, como quando Elias ouviu, que soa ao coração: você não está só. E não é você não estar só, que tem alguém sofrendo como você. Não, não é nesse sentido. Tem alguém fiel,
Tem alguém que pode te ajudar. Você não está só, sem socorro. Ele tinha o socorro de Deus e tinha também pessoas fiéis que podiam estar com ele. Vez ou outra nós lembramos que há 3 fatores importantes na vida cristã que mantêm a nossa saúde espiritual e, consequentemente, a nossa firmeza na fé. A Bíblia, a oração e a amizade espiritual. Nós precisamos de amigos espirituais. E às vezes eu relaciono esses três recursos que Deus nos dá, pensando como em um ou outro momento um dos 3 pode fazer mais sentido e ser mais importante. E às vezes pergunto sobre isso em um grupo, como já fizemos algumas vezes, e alguns irmãos talvez se lembrem, qual é o mais importante? E normalmente a gente diz a Bíblia, porque é na Bíblia que está tudo isso que a gente está pensando, tudo isso que a gente está aprendendo. Mas alguém diria, se eu não orar, e se Deus não falar ao meu coração, e se eu não buscar do Espírito Santo para eu entender e Deus falar ao meu coração, a leitura da Bíblia parece que fica sem sentido, então eu preciso também da oração. Mas e se eu estiver desanimado, se eu estiver angustiado, como já ouvi algumas pessoas dizerem e mencionei recentemente, quando alguém diz, não estou conseguindo nem orar, nem ler a Bíblia. Nessa hora, a amizade espiritual é importante. Para você falar com alguém, não estou conseguindo, e essa pessoa diz, vem aqui, vamos orar juntos. Eu vou orar por você. E essa amizade, essa atitude de amizade, é instrumento de Deus para que a gente possa passar pela angústia e trilharmos esse caminho de sairmos dela. O caminho vai ser mudado quando nós buscamos parceiros em oração. Quando a angústia invade a alma, eu quero convidar você também para alinhar a sua vontade à vontade do Pai Celeste. Essa é a terceira aplicação que eu quero fazer aqui, olhando para o texto. E isso é muito claro no texto, porque Jesus tem a sua vontade expressa e ele a submete à vontade do Pai. Isso aparece em 3 versículos de uma forma muito clara. Ele diz no versículo 39, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele diz também no versículo 42, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade, ou a tua vontade, melhor dizendo. E também no versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Muitas vezes, essa falta de compreensão da vontade de Deus e a falta de submissão, do alinhar a nossa vontade à vontade do Pai Celeste, traz angústias ao nosso coração. Provoca sentimentos de que nós não entendemos e nós não estamos entendendo aquilo que Deus está fazendo. Nós gostaríamos que fosse diferente, nós não aceitamos aquilo que Deus está fazendo. E isso traz angústia. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida. E isso vai provocar angústia no nosso coração. Às vezes nós praticamente nos opomos a Deus. E como então não ter angústia se nós nos opomos a Deus quanto à vontade? Deus está me direcionando por um caminho e eu quero ir por outro caminho. Não tem como isso dar certo. Não tem como nós que conhecemos a Deus ficarmos bem em uma situação assim. Por isso nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade do Pai Celeste. Eu lembrei no início do sermão, quando Jesus falou em João 12, 27, ele diz, a minha alma está angustiada por conta daquilo que eu tenho que passar. E o que eu vou fazer? Eu vou falar, Pai, me livra dessa hora? Mas eu vim para essa hora. Mesmo que eu tenha que sofrer agora, foi para isso que eu vim. Então eu me submeto, alinho a minha vontade de ficar livre dessa situação em relação à vontade do Pai Celeste.
para que eu possa estar na presença dele. E Jesus diz isso em João 12, 27. E Jesus sabia claramente tudo aquilo que ele passaria. Ele mesmo diz, e nós lemos, na verdade, o relato do evangelista, quando diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, versículo 1 relata isso. E aí de João 13 adiante nós temos a descrição da última semana de Jesus com os seus discípulos, em que ele viveu certamente expressões e momentos de angústia, prestes à cruz. Então muitas vezes o desconhecimento, a confusão, a inaceitação da vontade de Deus traz angústias no caminho. E eu creio que isso é muito importante nesse momento que vivemos. Porque o momento que vivemos ele é muito propício a angústias. Nós estamos em uma situação que nós não gostaríamos de estar. Vivendo uma pandemia, tendo que ficar em casa e tendo atividades restritas, não podendo nos encontrar, se vemos alguém, temos que falar de longe. Não é aquilo que faz parte da nossa vida, principalmente quando nós pensamos na nossa vida como cristãos. Não estamos numa situação normal. Mas não aceitarmos essa situação e não entendermos a vontade de Deus nessa situação aumenta e acentua angústias. Por isso a gente precisa acalmar o nosso coração na presença de Deus. Entender e buscar entender aquilo que Deus está fazendo. E alinharmos, nos submetendo à vontade dEle. Naquilo que Ele nos dá a conhecer, naquilo que podemos, que nos é revelado e que nós podemos conhecer. E eu quero convidar você então a fazer isso. Se você está em angústia ou se você passar por algum momento de angústia, clame ao Senhor. Mas você não precisa clamar só. Busque outras pessoas para clamar com você ou por você. E clame para que o Senhor te ajude a entender a vontade dEle. Para que você possa alinhar, para que possamos todos nós alinhar a nossa vontade à vontade do Pai. Então eu quero convidar você para pensar, diante dessa palavra agora, o que eu faço. Em primeiro, não se isole. Em angústias, não se isole. Seja de Deus ou de outras pessoas. E na angústia, muitas vezes é difícil. A angústia tira a nossa vontade de orar. A angústia, se nós não nos esforçarmos um pouco, nós corremos o risco de falar como algumas pessoas que eu já mencionei que têm ouvido. Eu não tenho forças, não estou conseguindo nem orar, conforme o nível da angústia. Mas nós não podemos nos entregar à angústia. Não podemos nos entregar a nós mesmos, devemos nos entregar ao Senhor. Então não se isole, clame ao Senhor, busque parceiros em oração. Não nos vitimizemos, como fez Elias. Senhor, eu estou aqui, ninguém está vendo. Eu estou sofrendo tanto e passando todas essas coisas, parece que nem o Senhor vê e nem o Senhor me socorre. Se você se sentir assim e falar assim para Deus, ótimo, porque você já está falando com Ele, já está clamando a Ele. Não deixe de fazer isso. Não deixe de falar com o Senhor e de buscar parceiros em oração. Mas também busque conhecer a vontade de Deus e desenvolva uma atitude de submissão. Se enquadre, por mais que difícil seja qualquer momento que se viva, submeta-se à vontade de Deus. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. A palavra de Deus diz nos textos proféticos, Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E nós precisamos entender isso, que se Deus está nos levando a viver esse momento, Ele certamente tem propósitos para as nossas vidas nesse momento.
E nós precisamos buscar entender isso. A vontade de Deus sublimes para todos aqueles que são dele. Ele quer nos fazer crescer, Ele quer nos fazer estar mais perto dele, Ele quer nos fazer conhecê-lo mais. É o texto clássico de Romanos 8:29. Aqueles que de antemão conheceu, Ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ir contra isso, ir contra aquilo que é de Deus, vai provocar angústia no nosso coração. Por isso nós precisamos aprender a alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe para que façamos assim. E que, se houver uma angústia no seu coração, que Deus a amenize, que Deus trate com ela, que Deus a tire, que Deus dê condição de alívio e paz para a honra e glória dele e para a bênção dele nas nossas vidas a cada dia. Que ele nos abençoe.